Livro de Neemias, por gentileza. Livro de Neemias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Neemias, capítulo 1, por gentileza, queridos. Espírito do Senhor. Glória e poder. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo. Neemias, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 4. Eu vou estar acompanhando aqui em uma versão que é a versão que eu mais gosto, que é a versão King James, embora alguns estudiosos eles acham a King James um pouco arcaica, ou seja, a sua linguagem ela é um pouco antiga, mas eu prefiro essa linguagem um pouco antiga porque ela não foge tanto da essência da palavra. Então eu prefiro aquelas traduções que não fogem tanto da essência da palavra. E a King James é uma versão muito boa. Então essa versão ela está instalada aqui no meu celular. E eu vou fazer aqui a leitura com vocês. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: palavra de Neemias ben Hacalia, ou seja, Neemias, filho de Acalias, no mês de Kislev, ou no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, chamado de Susa. Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os quais sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Os muros de Jerusalém foram derribados e as portas da cidade queimadas a fogo. Versículo 4. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em oração e jejum diante do Eterno, o Deus dos céus. Amém, queridos? Por gentileza, por bondade, tome assento. Antes de retomar aqui, quero agradecer aí o convite do pastor Daniel, pastora Jaqueline, por estar ministrando aos vossos corações esta noite. É uma noite de Santa Ceia. Evidentemente, há uma preocupação de falarmos sobre essa temática, falar sobre a ceia. Isso é de fato muito importante. Mas qual foi o meu pensamento? O pastor Daniel, ele é mestre, então vocês são bem instruídos, bem ensinados. Então, para eu vir aqui no culto de Santa Ceia para falar com vocês sobre ceia, parece ser algo até desnecessário, uma vez que toda a ceia vocês são instruídos acerca dela. Pensando nisso, pastor Daniel, eu entendi que essa noite seria uma noite muito propícia de eu falar sobre esse assunto, uma vez que, como o pastor bem disse, o pastor Eduardo, e prazer revê-lo, pastor Eduardo falou que o Brasil começa a andar depois do carnaval, e infelizmente o carnaval já é chegando no mês de março. Então é assim, é uma cultura. Então eu penso ser propício que essa noite de ceia eu tome esse espaço, esse pequeno tempo, para falarmos sobre os nossos projetos. Amém, irmãos?
É importante termos projetos ou não? É importante. Então, falarmos sobre projeto no mês de janeiro, fevereiro e março é muito bom. E lendo a palavra de Deus, eu entendo que ninguém foi tão especialista em projetos do que Neemias. Neemias foi o homem que mais soube elaborar um projeto e o que mais soube executar um projeto. Por isso, essa noite eu quero falar isso com vocês. Até porque nós do Brasil ou o mundo inteiro, estamos recentemente saindo de uma pandemia que ainda deixou um rastro extraordinário, um rastro enorme, rastro emocional, rastro espiritual, rastro financeiro, rastro nas relações, enfim. Então, basicamente, nós estamos saindo de uma pandemia e nós precisamos colocar as nossas vidas de volta no trilho. Seria basicamente, o trem saiu dos trilhos e precisamos colocar esse trem nos trilhos de novo. Ou seja, a nossa vida não pode parar, ela precisa continuar. Então, essa noite que estou pensando nisso, eu vou falar um pouquinho, pastor Daniel, sobre como você ter um projeto bem sucedido, um projeto que funciona, um projeto que tem êxito. Mas pode ficar tranquilo, quando eu falo em projeto, eu estou priorizando a nossa vida espiritual. Lembrando que, por mais rico que eu seja, por mais rico que você seja, se a tua espiritualidade não estiver acima dela, evidentemente que toda a tua riqueza não serve para muita coisa. Não estou falando que o dinheiro é importante, o dinheiro é extremamente importante. Tem gente que diz assim: pastor, o dinheiro não traz felicidade, mas paga a conta. É o dinheiro que paga a tua conta de luz, que paga o teu cartão de crédito, que paga a água, que paga os impostos. Então nós precisamos sim do dinheiro. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu não vou fazer aqui, não tenho tempo de criar um fundo histórico para nós falarmos o que aconteceu com Israel para chegar a esse ponto. Mas eu vou pegar aqui o chamado bonde andando. Então todos nós sabemos que Israel passou por algumas deportações, e uma das que eu considero mais violenta foi a de Nabucodonosor, onde basicamente só ficou presente as pessoas mais pobres que existiam ali. As mais pobres ficaram ali, ou seja, aquelas pessoas que não ofereciam nenhum risco, nenhum perigo para Nabucodonosor. O restante foi deportado, o restante, uma boa parte que resistiu, foram mortos. Você sabe disso. Quando nós chegamos no livro de Neemias, então Neemias estava no palácio de Suzã. Então Neemias recebe algumas pessoas que vieram de Jerusalém, porque Neemias gostaria muito de ter um relato da situação de Jerusalém, uma vez que ele não estava lá presente. E veio alguns, e dentre eles veio o irmão biológico de Neemias, chamado Hanani, ou, se você quer arrastar um pouquinho o hebraico, Hanani. E Neemias pergunta como estava Jerusalém, qual era a situação de Jerusalém. Seria basicamente eu perguntar para vocês aqui, na unção de Deus, como você está, como você está espiritualmente falando, como você está emocionalmente falando, como você está relacionalmente falando, como você está financeiramente falando. É como que se aqui eu estivesse numa clínica e eu estivesse numa poltrona e você no divã, onde nós teríamos uma conversa. Então o relato foi esse. O restante que não foram levados para o exílio, que não foi para o cativeiro, e que se encontra na província, estão em grandes dificuldades. Então, essa versão que eu estou usando aqui, que é a Bíblia anotada, ela vai dizer que as pessoas estavam em grande miséria, estavam em
grande desprezo, porque Jerusalém foi destruída, os muros, as portas derribadas, queimadas a fogo. Quando Neemias ouviu esse relato, isso aqui é um relato muito sintético, gente, muito resumido, mas foi o suficiente para Neemias tomar uma atitude, foi o suficiente para Neemias ter uma ação. Ação. Glória! Ninguém consegue mudar um quadro, ninguém consegue mudar uma situação, ninguém consegue sair de um estado para outro estado sem ação. Então, se houve uma ação que trouxe a você um prejuízo, pelo amor de Deus, levante e cria uma reação. Por gentileza, não fica sentado reclamando, porque isso não vai resolver, pelo amor de Deus. Desculpa, eu achei que falar, eu sou assim. Glória! Então Neemias tomou atitude, e aqui vai ser muito forte. Neemias tomou atitude. Quando Neemias ouviu o relato de miséria, de desprezo, de destruição, versículo 4 diz: tendo eu ouvido estas palavras, ou seja, tendo eu ouvido o relato de Jerusalém, assentei-me Aleluia! Oh, Espírito. e chorei. Olha aqui, assentei-me Glória! e chorei. O judeu faz isso. Depois disso, Neemias vai dizer assim: depois de ter assentado e chorado, ele disse: lamentar aqui é aquela mesma expressão de Salomão. É a mesma expressão, é a mesma expressão que Salomão utiliza quando ele deita, abre os braços e coloca o seu rosto sobre o piso e chora e lamenta. Essa é a expressão de lamentar de Neemias. Depois disso, ele fala assim: então estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. O que eu quero trazer para vocês aqui? Primeiro eu vou fazer uma pergunta: Neemias tinha ou não tinha muita habilidade? Preste atenção nisso. Neemias tinha muita, mas muita habilidade. Agora, quando eu li esse texto, e eu sou muito questionador, eu tenho um pouco de esquizoide. O que significa esquizoide? O esquizoide, sabe aquelas pessoas que dizem: que sujeito esquisito? São os magrelinhos, são os nerds, eles são esquizoides. Então eles não são muito sentimentais, porque todos os sentimentos que eles têm, eles colocam na cabeça. Então você não vê esquizoide chorando, não. O esquizoide não gosta de abraçar ele, assim mais ou menos essa natureza aqui. Então, como eu sou um pouco esquizoide, então para mim só faz sentido se eu levar para a cabeça. Por quê? Porque isso é importante levar para a cabeça. Por que tem muita gente que sofre da doença? Porque desce para o coração e vai subir para a cabeça. Meu Deus! Da outra vez que eu vim aqui, eu falei que o coração tem 40 mil neurônios, a cabeça tem 86 bilhões. Então, por que eu vou utilizar o coração, que me faz ter sensações fisiológicas ou sentimentos que vai me trazer desconforto,
Por que eu não vou usar a minha cabeça, gente? Porque é aqui que as coisas se resolvem. Meu Deus. Então Neemias, ele traz aqui para a cabeça. Aí eu fiquei pensando assim, ó. Se Neemias era o cara, se Neemias era um homem habilidoso, que depois a gente vai verificar isso durante todo o processo, durante toda a conclusão, claro que a gente vai conseguir chegar lá. Se ele era tão habilidoso, por que então ele não pegou um papel e foi criar estratégia? Por que foi orar primeiro? Meu Deus, que forte. Aleluia. Aleluia. Eita, Jesus maravilhoso. Aleluia. Por que Neemias foi orar primeiro? Por quê? Meu Deus, coisa linda, Espírito Santo. Gente, se todo cristão aprendesse essa lição, se você aprender essa lição hoje, nunca mais você será a mesma pessoa. Meu Deus! Aleluia! A coisa mais difícil, hoje vou usar o termo difícil mesmo porque cabe aqui. A coisa mais difícil, eu digo difícil, não vou usar complexo, porque fica complicado mesmo. A coisa mais difícil é você levar o crente para lá hoje. É verdade. E o abençoado não sabe o que ele está perdendo. Você sabia que a oração é a maior terapia que existe no mundo? Sabia disso ou não? Gente, terapia boa é oração, é a melhor terapia que existe no mundo, é oração. Inclusive agora você pode ver uma lei que foi criada agora em 2018. Dentre as terapias integrativas, uma delas é a oração por imposição de mão. Sabia? Está lá na lei. E os crentes não aproveitam isso. O cristão não aproveita isso. Antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa, primeiro já entra em desespero. Neemias foi orar. Meu Deus. Agora a pergunta é: por que Neemias foi orar? Porque Neemias sabia, gente, que a habilidade ela está relacionada dentro do ambiente físico. Ou seja, dentro do ambiente onde eu e você temos controle. Meu Deus. E ainda que alguns desses a gente não tem. Temos controle de algumas coisas. Então Neemias sabia que a habilidade dele estava dentro do ambiente físico. Deixa eu falar para você o que é ambiente físico. Ambiente físico é o que nós chamamos de horizontal. Vou descer aqui para explicar para vocês. Então esse aqui é o meu ambiente, o nosso ambiente. Então você levanta. Estou complicando aqui agora para cinegrafista, né? Tem que se virar nos 30, ainda bem que eu giro, né? Então é assim, ó. Você levanta e começa o teu ambiente físico. Olha aqui, vamos colocar, tá vendo? Aqui é o meu ambiente, não é o meu ambiente. Esse é o ambiente físico. É o ambiente que você e eu controlamos. Então eu controlo, eu sou especialista, eu sou técnico, eu sou bom, eu tenho habilidade. Esse é o meu ambiente físico. Aqui está o grande segredo de que muitos cristãos não prosperam porque ele pensa, pelo fato de ter habilidade, ele domina todo esse ambiente físico. Neemias tinha o controle desse ambiente. Só que tem um detalhe. Neemias sabia perfeitamente que não existe algo tão poderoso capaz de encurtar o processo quanto a oração. Meu Deus. Sabiam disso? Por que a oração ela encurta o processo? Porque a oração ela não está no nível do ambiente físico, ela está no nível de um ambiente metafísico, ou seja, transcendental. A oração é capaz de mostrar a você coisa que ninguém está vendo. Quer que eu te dou um exemplo? Está aqui o testemunho do pastor Daniel. Um homem grande, alto, loiro, cheio de coisinha no rosto, sarda, com um carrinho de mão, com um saco de cimento.
Só ele e a pastora viram. O que é isso? Isso é nível espiritual. Isso não é ambiente físico. Isso é nível espiritual. Isso é verticalidade. Verticalidade. Então, quando você ora, primeiro, não são as coisas do nível físico que se movimentam, porque às vezes pode dar errado, mas o que movimenta é essa transcendência, essa verticalidade, porque você está falando com um ser, você está falando com um Deus que conhece minuciosamente tudo o que existe na terra e no céu. Aleluia. Amém, gente? Amém. Então por que Neemias preferiu a oração do que as suas habilidades? Porque Neemias sabia perfeitamente que a oração era capaz de lhe dar direcionamento. Bem rapidinho aqui eu vou passar só o esqueleto da oração de Neemias, para a gente ir conduzindo. Primeiro, na oração de Neemias, você vai encontrar um pedido de misericórdia. Entendam isso? Primeiro, um pedido de misericórdia. Sabe o que é misericórdia aqui, gente? Misericórdia, no hebraico é hesed, que significa algo que vai além do entendimento humano. Então Neemias precisava de uma cabeça que pensasse além do raciocínio humano. Quando você ora, essa cabeça que pensa além do raciocínio humano entra em profundo contato com você e te dá direcionamento. Por quê? Porque Deus, o universo e você é quase a mesma coisa. A diferença é que o universo é big, é super big, e a tua cabeça é mini, mas tudo pequenininho dentro da cabeça. Dentro da tua cabeça está o universo. E quando você ora, Deus habilita todas as possibilidades existentes dentro do universo. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Por isso Neemias preferiu orar. Então, na oração de Neemias, primeiro ele pede misericórdia. Reza, ou seja, algo que só Deus tem. Deixa eu te falar um negócio aqui. No mundo de Deus não existe amor e ódio. No mundo dos homens existe. Esses dias alguém estava conversando com alguém e falou comigo assim: minha vontade era matar uma pessoa. Mas do outro lado, ele falou assim: eu amo tanto aquela pessoa. Aí minha cabeça virou um parafuso. A cabeça do esquizoide, mais uma vez. O esquizoide não consegue entender isso. Ou você ama ou você mata, infeliz. Não falando com você de infeliz, não, né? O esquizoide pensa assim com as pessoas. Eu uso esse termo de jeito nenhum. Eu nunca chamo ninguém de infeliz. Percebeu? Então veja, uma pessoa que ama e odeia, uma pessoa que é capaz de proteger alguém dentro da sua própria vida, mas uma pessoa também capaz de matar, essa pessoa pode e não pode ter misericórdia, dependendo de como ela vê a situação. Mesmo você que é cristão, que hora que você diz assim: eu não perdoo o que fizeram comigo, Deus não tem esse problema. Deus não ama e odeia ao mesmo tempo. Por isso que é chamado de resto, de uma misericórdia que o homem não sabe como funciona. Então Neemias pede para Deus misericórdia. Agora imagina quando você é alcançado por essa misericórdia sob a perspectiva de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu não quero que você veja a misericórdia só no ponto de vista do pastor Gabriel. Eu não quero que você veja a misericórdia sobre o ponto de vista da pastora Jaqueline, do ponto de vista da pastora Angelina, do ponto de vista do pastor Carlos. Que pode ser que eu saia do meu esquizoide e vai para o meu psicopata. E que de fato eu quero matar essa pessoa. Você entra para um campo de misericórdia de Deus, que a misericórdia 1000%.
É a misericórdia que vai tirar você de onde você estiver, mesmo um charco horrível de lodo, como está lá em Isaías. Mesmo isso acontecendo, Ele vai tirar você do charco de lodo onde você está. A Bíblia diz que Ele vai tirar você de lá, colocar os teus pés sobre a rocha e colocar na tua boca o novo cântico de louvor e adoração a Deus. Isso é misericórdia, que nós chamamos de compaixão. Os moços da oração de Neemias têm um pedido de misericórdia. Segundo, gente, olha que interessante. Segundo, pedido de perdão de pecado. Porque Neemias sabia, preste atenção nesse negócio aqui. Eu vou usar um termo de mineiro. Preste atenção nesse trem. Veja, toda ação, por gentileza, pegue isso, é código. Toda ação provoca uma reação. Se eu tiver tempo eu falo sobre isso. Quem é inteligente entende. Neemias logo pensou, para lá, o que está acontecendo é atípico. O que está acontecendo não é normal. Não pode ser, alguma coisa está errada. Então antes de eu começar a criar o meu projeto e lá no meio eu ficar frustrado porque o meu projeto não deu certo, então deixa eu orar, porque na oração eu recebo direcionamento dele. Então primeiro eu peço misericórdia, segundo, eu já vou pedir que ele perdoe o meu pecado e o pecado do povo dele. Por quê que Neemias orou? Porque Neemias sabia que Deus ia perdoar. Pastor, quantas vezes Deus me perdoa, gente? Se Deus disse para o homem perdoar 70 vezes 7, sabe o que significa 70 vezes 7? Vou sair do hebraico e vou para o grego. Sabe o que significa 70 vezes 7? Significa quantas vezes for necessário. Meu Pai. Quer que eu te diga então agora, em alto e bom som, no português bem claro? Deus perdoa você quantas vezes for necessário. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Quantas vezes for necessário? Pediu perdão. Eu não vou entrar nesse detalhe, que é o problema do nosso mau instinto. Terceiro, ele reconheceu a justiça de Deus. Presta atenção nisso, ele reconheceu a justiça de Deus. Então vamos lá. Eu sei que já tem muita gente aqui, pastor, já com o nó na cabeça, tipo assim, ó, se está acontecendo alguma coisa comigo, não adianta culpar ninguém, a culpa é tua. Meu Deus. Não vem com essa conversa para cima, não, porque a culpa é tua. A culpa é do Lula, a culpa do pastor Daniel, a culpa do pastor cara que não está pregando direito. Não é minha, não, a culpa é tua. Pensa direitinho por que isso está acontecendo. Em qualquer área, em qualquer nível. Se vira. Coloca a culpa em ninguém, não. Enquanto você colocar a culpa nos outros, você vai ser um medíocre. Sabe o que é medíocre? Aquele que não sai do meio. Todo mundo passando por ele com um foguete de embora e ele lá reclamando. Fica reclamando. No ano 2024, 2025, no ano 2030, no ano 2070, chegar aqui, você está do mesmo jeitinho. Não. Hoje tem que baixar. Hoje precisamos voar. Hoje precisamos sair da mediocridade. Amém, gente? Tem pimenta na pregação hoje ou não? Glória! Meu Deus! Vamos lá. Aleluia! Ele pediu, ele compreendeu a justiça de Deus. Para Neemias, pastor Eduardo, o que estava acontecendo não era a justiça de Deus, não era a justiça, porque eles pecaram. Agora você vai falar assim: peguei o pastor que está pregando aí. Então, no mundo de Deus existe então a bondade e a maldade. Não, aí você se equivoca. Bem rapidinho aqui. Quando Deus cria o universo, primeiro, Ele cria tudo. Preste atenção. Primeiro, Ele cria tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender bem. Tem alguém aqui que somos pais recentemente, que tem filho pequeno? Tem alguém? Não tem ninguém. Pelo amor de Deus, gente, vamos fazer filho. Vocês estão devagar demais, pastor Daniel. Vou voltar. Dia 1º de abril? É. Então vamos lá.
Então assim, ó, quando os pais descobrem que vão ser pais, o que eles fazem? Fazem de tudo para preparar o lugarzinho do bebê. Sim ou não? O quartinho, aí eu não sei se amarelo é rosa ou azul e rosa, com o bercinho. É claro que o pai e a mãe sabem que até os 9 meses a criança precisa ter um contato muito grande com o pai e a mãe, por isso não é pecado ele dormir na cama ou no quarto junto com os pais. Não vou falar sobre isso também, mas ele prepara tudo. Foi assim que Deus fez. Antes de você existir, antes de eu existir, significa que Deus já havia pensado em absolutamente tudo, ou seja, ele havia criado o universo. Depois que Deus cria o universo, ele faz separação entre dia e noite, estrela e lua durante a noite, sol durante o dia, porção molhada, porção seca. Mas depois que ele fez tudo, que ele analisou, estava tudo pronto, aí o que ele faz? Depois de tudo prontinho, olha o que Deus faz. Depois do bercinho pronto, né, meu irmão? Você parece esquizoidinho, hein? Vamos começar depois. Essa inteligência ali, rapaz, vamos conversar depois. Depois que o bercinho está pronto, o bercinho de Adão, né? O bercinho das luzinhas, paredinho maravilhoso, tal. Aí o que Deus faz? Deus tem o trabalho de procurar a região com melhor argila, Aí Deus pega a melhor argila, começa a trabalhar na argila, trabalha na argila, aí Deus, depois que está pronto, ele faz um boneco. Depois que está tudo pronto, o que Deus faz? Deus quer que o homem tenha algo que ele tem, que é o que ele mais preza. Deus assopra sobre o homem o fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem se torna um ser vivente. Um ser vivente. Ou seja, à disposição dele tinha tudo. Aí que eu volto para entrar na questão de Deus. Só que você acha que Deus é pouco? Deus vai pegar um homem, é claro, depois aí ele fez cada um dormir, foi lá e fez um bodezinho, tirou uma costela e fez uma mulher, e deu para ele, e assim você sabe da história. Tranquilo. Só que você acha que Deus é pouco. Só que Deus começa a colocar lei em tudo. É chamado de leis que regem o universo, é a lei que governa o universo. Ou seja, antes de alguém inventar, antes de alguém encontrar, você fazer conexão de empresas para ficar mais fácil de se governar, automação, hoje tem o processo de automação, então você fica pensando, vamos usar aqui um termo, não tem nenhum problema, vamos colocar aqui o dono da Avan, olha quantas Avans ele tem no Brasil, como ele consegue governar tudo isso? Por meio de um sistema. Então tudo, quando Deus criou o universo, então ele colocou lei em tudo, e é assim que funciona. Todas as vezes que você quebra uma lei, pronto, você responde por ela. Aí eu pergunto, foi Deus que fez? Você sofreu? Foi ou não? Foi Deus que fez você sofrer? Não, você infringiu uma lei que não deveria ser infringida. Você quebrou um princípio de sofrer. Então não foi Deus que julgou, não foi Deus que puniu a Israel. Por isso que Neemias entendeu a justiça de Deus. Ou seja, se o Senhor criou o universo, nós estamos dentro dele, nós somos obrigados a respeitar essas leis que o Senhor estabeleceu. Por que o mundo está um caos? Porque o homem todo dia infringe uma lei universal. Tem esse caos aí a gente fala assim, meu Deus, o mundo está acabando. Hoje mesmo alguém mandou um negócio desse para mim. O mundo está acabando, 2023 é tanta desgraça. O mundo está acabando, as pessoas estão destruindo ele, gente. É assim, pelo amor de Deus. Entendeu aqui? Porque às vezes você sofre, às vezes eu sofro, a gente não entende. Então,
Em terceiro, ele reconhece a justiça de Deus, que aquilo era uma justiça, não era uma justiça. E em quarto lugar, já estamos quase terminando. Em quarto lugar, aí sim, Neemias pede sucesso no processo, na condução do seu projeto. Percebeu isso, gente? Olha o caminho. Pastor, que maravilha! Então, se a minha vida não está lá, essas grandes coisas, então eu tenho que fazer o mesmo processo? Claro, você senta primeiro, você chora por causa disso, você entra na presença de Deus, pede direcionamento, pede perdão pelos seus pecados, invoca a misericórdia dele. Se isso está acontecendo, não foi Deus que provocou, foi eu que provoquei. Então, se eu provoquei, Deus é capaz de exercer a justiça sobre mim, Ele é capaz de me tirar daqui da mesma forma que eu entrei. Olha que coisa extraordinária, gente. Então, essa noite eu quero que você entenda disso. Amanhã é segunda-feira. Que amanhã você não levante com a cabeça baixa. E outra coisa, não adianta chorar o leite derramado. Não adianta ficar se culpando por as coisas que você fez. Chega diante de Deus e decida: eu vou melhorar, não vou praticar mais isso, e as coisas vão entrar no eixo, e eu não choro mais porque algo que aconteceu no passado, porque agora para mim o que importa é o meu presente, para que eu estabeleça um bom futuro. É assim que funciona. Oh Deus, glória, aleluia. Jesus, aleluia. Saindo aqui para o meu horário. Então vamos lá. Tranquilo. Fiz uma introdução do que Neemias fez, o que nós precisamos fazer em qualquer aspecto da vida. Agora vamos, vou falar só sobre um, pessoal. São vários. Sobre um. Para que você tenha sucesso no que você faz, em qualquer área da sua vida, começando pela espiritual, por favor. Todo mundo aqui sabe o que é um triângulo. É um triângulo. É só você pensar no Egito, que você já vê ali no formato de triângulo, uma pirâmide. Eu sou descendente de judeu, eu chamo de tríade. Tudo eu começo com tríade, tudo é tríade. E lá na ponta da tríade você vê que é fininho lá em cima, não é? Então lá tem que estar a espiritualidade. Você tem que começar por lá. Não adianta, não tente por lá, porque não vai funcionar. Se Neemias tivesse tentado começar aqui lá embaixo, as duas pontas, se tem uma ponta ali e outra ponta aqui, se ele tivesse ficado transitando ali, ele tinha deixado para nós um exemplo terrível de desgraça, de fracasso. Começou lá em cima, começa sempre lá em cima, tudo lá em cima, chama de espiritualidade. Então, para nós darmos sequência, você sabe me responder o que é espiritualidade? Antes de você dizer sim, eu vou responder. Espiritualidade significa ser melhor a cada dia. Então, pelo amor de Deus, não seja amanhã o que você é hoje. Pelo amor de Deus. Se você amanhã se tornasse a mesma pessoa desse culto, você não está crescendo, você está diminuindo, você não está descendo. Tu não está subindo, está descendo. Por favor. Então, espiritualidade significa ser melhor a cada dia. A cada dia. Então amanhã eu preciso ser melhor do que hoje. É minha obrigação como ser que Deus criou e colocou sobre a terra. E pastor, é para o seu próprio bem, não é por mim, é para o seu próprio bem. Então vamos lá. Qual a primeira coisa que Neemias fez? Neemias entrou para uma profunda oração para receber direcionamento e as coisas ficarem fáceis. Beleza, agora ele começa aqui as coisas que estão mais leves. Eu vou citar uma aqui. O que Neemias fez? Primeira coisa, encarou a realidade. Sabe qual é o grande problema? A maioria das pessoas, eles não encaram a realidade, não. Eles não encaram a realidade, eles não trazem para a consciência. Tá, eu vou falar para você o que é consciência. Pegue isso. Quando Deus foi criar Adão, veja que nós somos uma extensão de Adão. Preste atenção nisso. Hoje, cientificamente está provado, gente. Cientificamente está provado que todo ser humano é descendente de um tronco genealógico. Esquece. Ninguém consegue derrubar isso. Então isso significa que
que eu, você, todos nós somos tronco genealógico de Adão e Eva. Esquece. Qualquer outra coisa não vem de Deus. Só que aí é o seguinte, quando Deus decidiu criar Adão, Bará, do nada mesmo, do nada, quando Deus decidiu criar Adão, o que Deus faz? Deus chama uma conversa importante, ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, peguem isso com gentileza, para que amanhã, quando alguém fala assim, não vai dar certo, como não vai dar certo, gente? Como não vai dar certo se eu sou um ser projetado e criado por Deus? Como vai dar certo? Não vai dar certo por frustrado. Ele tentou, só que ele é preguiçoso, não fez como Tomás Edison. Está vendo isso aqui que está iluminando a gente hoje? Apaga tudo aqui para você ver que coisa ruim. Graças a Thomas Edison, que ele tentou 8.000 vezes para que esse negócio aqui acendesse. Então, por favor, também, né? A primeira você já desiste, alguém fala com você, já fala difícil, agora não vou conseguir. Como que você acha que algo é difícil e você nem tentou? Pelo amor de Deus, vamos pensar aqui como os esquizóides dessa vez. Então Deus disse assim, ó, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Semelhança e imagem são termos intercambiáveis. O que significa? Uma única coisa. Porém, o homem possui duas semelhanças. Agora estou terminando. O homem possui duas semelhanças. Diga comigo. Eu mais forte. Depois eu precisaria bem pertinho aqui, vocês me levam lá. Pode ser na DNA, pode ser aqui pertinho de outra. Vamos lá? Eu possuo duas semelhanças. Primeira semelhança, a semelhança moral. Olha que bonito. A primeira semelhança que você tem, que eu tenho, que nós temos, semelhança moral. O que significa semelhança moral? Significa impecabilidade. Significa que quando Deus projetou criar você por meio da extensão de Adão, Deus queria que nós não pecássemos. Olha que bonito. Só que como Deus sabia que o homem ia pecar, o que ele fez? Ele disse que façamos uma a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Ou seja, segundo a nossa imagem, primeira imagem, moral, impecabilidade, ou seja, Deus não pode pecar, Deus não peca. Só que como ele sabia que o homem ia pecar, ele cria outra semelhança, que é a semelhança natural. Repita comigo assim, eu tenho intelecto, emoção e vontade. Deus tem essas três coisas que deu para nós. Intelecto está aqui. É aquele problema que está o Bruce Willis, está com demência do lobo pré-frontal, que é o cérebro que a gente tem contato com o mundo externo, é uma mente bem curtinha, que qualquer pancada na cabeça já apaga tudo, a pessoa fica demente. Intelecto, mais para frente um pouquinho aqui, mais para trás, emoção, e aqui a emoção e a vontade que está aqui. Então o que Neemias fez? Neemias sabia disso e Neemias invocou. Então Neemias, o que ele fez? Ele trouxe, encerrando aqui, Neemias trouxe para o seu racional todos os problemas que foram relatados e fez o quê? Ocupou em resolver. Então a partir de hoje, não importa o problema que você tenha, vá para a tua casa amanhã, não importa se você vai sentar com a tua esposa, se você é sozinho, se você vai sentar com a tua família, não importa. Traga para o nível intelectual que Deus te deu, o nível racional e lógico, e procure resolver. Aí você vai ver a diferença. Enquanto você começa a buscar mecanismos e ações para resolver, as portas vão se abrir para você e você vai falar, uau, como Deus é maravilhoso.
Como vale a pena a gente servir a esse Deus. Então encare a realidade, traga tudo isso. E aí que nós vamos assim, para encerrarmos agora, Neemias não usou como desculpa a ruína de Jerusalém para não fazer o que tinha que ser feito. Para terminarmos, não dê desculpa para o que está acontecendo. Não dê desculpa, não. Use tudo isso e faça as coisas acontecerem. Deixa Deus ser glorificado na tua vida por meio disso. Faça com que a igreja que você faça parte olhe para você e diga: esse é top, esse sabe de fato como fazer as coisas diante de Deus. Meu Deus. Faça e permita que as pessoas modelem você, que as pessoas copiem você. Não é pecado copiar, é pecado de ser igual. Cópia, gente. Eu estou falando de modelagem. É você buscar naquela pessoa algo que ele fez e deu certo. Que você faça do jeito teu e vai funcionar também. Neemias não usou as ruínas como desculpa para não fazer acontecer. Só que é o seguinte. Não diz assim, eu vou tentar, faça isso não, diz eu vou fazer. Então amanhã, chega e faça, pelo amor de Deus. Se você falar, eu vou fazer, daqui 1 ano, 2 anos, quando nós viemos me chamar para vir aqui de novo, você vai estar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vou tentar. Você não vai tentar, você vai fazer. É diferente. Pastor, isso faz diferença, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz uma diferença enorme. Quando eu digo assim, eu vou tentar, eu mando inconscientemente uma mensagem para esse cérebro aqui que eu te falei, dizendo assim: faça de tudo para esquecer isso, porque eu sei que vai dar certo. Pronto. Agora, se eu vou fazer, você está acionando essa ação do teu cérebro, você faz. E aí funciona, aí dá certo. Então vamos lá. Neemias saiu de noite, não vou ler isso aqui não. Neemias saiu de noite pela porta do vale. Gente, a situação era tão complicada, tão terrível, que a Bíblia diz que em determinados lugares Neemias não conseguia passar com o cavalo, de tanta escombra, tinha que descer do cavalo, tinha que cortar a volta, puxar o cavalo. Primeiro. Segundo, se Neemias não tivesse encarado essa realidade, ele não tinha entrado para a história do homem mais habilidoso em reconstruir coisas destruídas. Terceiro, se você não encara isso de frente, se você não faz acontecer, você pode estar adiando o processo de Deus na sua vida. E com isso eu peço para você ficar em pé comigo. Não adie o processo de Deus na tua vida. Vai e faça acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Nessa noite, bem rapidinho, a pastora dela vai ministrar a ceia. Eu quero neste momento fazer com você uma oração bem rápida. Bem rapidinho. Eu só quero que você coloque a mão no seu coração, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Isso é bom porque traz a nossa memória de que se nós estamos vivos e estamos nesse corpo, é porque existe um propósito. Existe um propósito. Você sabia que todos nós que estamos aqui, enquanto nós dormíamos, a nossa alma, ela compareceu à presença de Deus, que todos os dias, isso aqui não está no Novo Testamento, todos os dias, enquanto nós dormimos, a nossa alma comparece à presença de Deus para ser julgada. Aí Deus olha para a nossa alma e fala assim: ó, eu gostei dessa alma, eu vou deixar que ela acorde amanhã. Ou Deus olha para uma e está aquela alma tão negrinha, escurinho do pecado, e Deus fala assim: ó, eu vou permitir que você também acorde e melhore. Então vamos lá. Se você olhou para a tua alma e
você percebeu que ela está bonitinha, limpinha, e Deus deu um cheirinho nela e disse assim: hoje você vai acordar nesse domingo, porque você está bonitinho, está cheirosinho. Glorifica a Deus por isso. Mas se a tua alminha está meio sujinha, mas você está vivo, diga assim: existe um propósito, Deus quer que eu melhore. Amém? Então vamos fazer isso. Essa será a nossa oração. Pai, nós só queremos te agradecer, porque a nossa alma retornou ao nosso corpo enquanto nós dormíamos. Enquanto nós dormíamos, a nossa alma, Senhor, ela foi até a tua presença, foi julgada, mas acordamos na manhã desse domingo, do dia 12 de março. Passamos o dia e estamos aqui. E essa noite de domingo para segunda vai acontecer a mesma coisa. Infelizmente, Pai, existem muitas pessoas no mundo que amanhã não vai acordar, por algum motivo. Mas hoje é tempo de sermos melhores, principalmente daqui a pouco, alguns instantes, nós vamos participar da ceia. E eu quero participar da ceia, Senhor, de forma muito efetiva, de forma muito transformada, de forma muito transcendente, para a glória do Teu nome. Então eu te agradeço por estar vivo, porque existe um propósito nisso. Assim nós te agradecemos, para a glória do Teu nome. Eu gostaria que vocês pudessem dar uma salva de palmas ao Eterno.